Hoje o assunto da nossa entrevista ao vivo é o prazo para a regularização do título de eleitor. Conversamos com a Cleidiane Sevegnani Adami, que é chefe de cartório da 26ª Zona Eleitoral aqui de Rio do Sul. Olá, seja muito bem-vinda, Cleide. Obrigada, boa tarde a todos. Falar um pouquinho então sobre esse prazo. Essa informação então é para quem faltou nos últimos 3 pleitos sem justificar e nem pagar a multa, é isso? Isso. A Justiça Eleitoral agora, né, está com essa prioridade, né, que é a limpeza do Cadastro Nacional de Eleitores. A gente chama de depuração do cadastro. Ela sempre ocorre em ano não eleitoral. Contudo, desde a pandemia, então desde 2020, foi suspenso essa limpeza do cadastro, porque ela visa o quê? Ela visa retirar os eleitores do sistema que não votaram e não justificaram as ausências, né, as eleições nos últimos 3 pleitos. Como a gente teve a pandemia, foi uma situação atípica, né? Então a Justiça Eleitoral entendeu por bem não cancelar títulos desde 2020, mas agora então começa a fazer essa limpeza no cadastro, né? O sistema vai retirar esses eleitores que não votaram e não justificaram. E aí esse prazo então segue até 19 de maio. Isso, o prazo até dia 19 de maio para comparecer, né, ao cartório eleitoral ou para ligar, né, para a Justiça Eleitoral para verificar a sua situação, e depois disso, então, o título é cancelado. Com o título cancelado, então, aí vem uma série de penalidades, né? Quais são as principais, Cleide? O cancelamento do título ele gera uma série de consequências ruins para quem deseja, por exemplo, abrir uma empresa, regularizar o seu CPF, fazer uma nova identidade, inscrição em concurso público, passaporte, tudo está meio que interligado, né? Então, o cancelamento do título gera uma série de restrições que a pessoa às vezes nem percebe que é o título de eleitor e quando vai ver a pendência está na Justiça Eleitoral. E quem tiver alguma dúvida se está ou não, né, com o título regularizado, pode fazer alguma consulta, então, pelo site da Justiça Eleitoral? Isso. Pode consultar o site do Tribunal Superior Eleitoral, só colocar assim que já vai aparecer ali o destaque, né, para esses eleitores. E também quem tem o aplicativo e-Título baixado no celular também consegue verificar essa situação. Entrando no sistema, ali no aplicativo, consegue verificar se está nessa lista, né, de eleitores faltosos. E aí, quais são os passos para poder regularizar o título? Bom, ele tem que comparecer ao cartório eleitoral para analisar quais são as pendências, pagar as multas correspondentes às ausências às eleições e proceder uma revisão no seu cadastro, que daí a gente vai atualizar os dados, né, e aí ele sai com o título liberado. Nesse caso, então, precisa se deslocar até o cartório, não dá para fazer tudo online. A gente tem aqueles eleitores que já compareceram ao cartório para fazer a biometria, por exemplo. Então, se ele consultar, né, no site do Tribunal Superior Eleitoral, a situação estiver regular com a biometria e pagar a multa, não precisa ir ao cartório. Mas a grande maioria das pessoas que estão nessa condição, elas já estão com a biometria pendente também, então aí precisa comparecer ao cartório e regularizar. Lembrando que o valor da multa não é alto, é simples de regularizar, ter o título regularizado aí para não sofrer aquelas penalidades que a gente já citou. Isso, o valor é bem módico, né? É R$ 3,51. Só que as dificuldades é que se a pessoa não tem Pix, ela precisa levar um boleto para pagar num banco exclusivo, né? Então, assim, gera um transtorno. E esse valor aí é por pleito? É por pleito, por cada eleição. Então, se ela está desde 2020 sem votar, então ela tem a ausência da eleição de 2020, própria da municipal, a de 2022, a de 2024. Então, são 4 eleições ausentes, né? Cleidiane, na 26ª Zona Eleitoral, que abrange, então, o município de Rio do Sul, muitos eleitores estão com título para regularizar? Isso, a gente tem um total, né, de 1.915 eleitores, né, que estão sujeitos a esse cancelamento. E aqui a gente não atende só Rio do Sul, né, a gente atende também os municípios da região, aqui Agronômica, Aurora, Laurentino, Lontras, Presidente Nereu e Rio do Oeste, a gente tem mais 650. Então, só aqui na nossa região a gente tem quase 2.000 títulos mais que 2.000 títulos, perdão, para serem cancelados caso as pessoas não nos procurem, né, para regularizar. Bastante gente? Bastante. A gente considera alto. Cleide, para finalizar, então, gostaria que você reforçasse o prazo, né,
e esse apelo, então, dos cartórios eleitorais para que essas pessoas procurem para fazer essa regularização. Isso, a gente tem que lembrar que 19 de maio é esse prazo final. Não vamos trabalhar com essa data, né, que está ainda distante. E só lembrar que não é qualquer ausência, né, é a ausência não justificada. Então, assim, nós estávamos conversando antes, se a pessoa votou não votou e procurou o cartório, fez uma justificativa, está tudo certo. A justificativa já foi recebida, a gente já analisou todos os pedidos de justificativa. O que a gente está analisando agora são aqueles que não votaram e não justificaram, não compareceram de nenhuma forma para justificar a sua ausência. Só mais uma pergunta, horário de funcionamento do cartório eleitoral? Sim. O horário de funcionamento é do meio-dia às 7 horas. E a gente também tem um telefone que pode ligar, que é um 0800, né? O 0800 647 3888. Também pode ligar para saber qual é a sua situação, consultar, né? Se está pendente ou não, se está dentro dessas hipóteses de cancelamento. Tá certo. Muito obrigada pela vinda. Obrigada.